A oração muda absolutamente tudo. Ela transforma ambientes, realinha destinos, fortalece o coração e renova a mente. Antes mesmo que o sol termine de nascer, existe uma decisão que pode determinar o rumo do seu dia inteiro. E essa decisão é buscar a Deus. Existe algo poderoso nos hábitos. Um costume é uma prática estabelecida, uma maneira tradicional e amplamente aceita de agir ou fazer algo. É um padrão que se repete, uma forma de viver que molda quem somos. E quando falamos de vida espiritual, os costumes que cultivamos definem a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Na Bíblia, encontramos um homem que tinha um costume extraordinário. No livro de Daniel, capítulo 6, está escrito que, quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, entrou em sua casa e no seu quarto, no andar superior, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, ajoelhou-se 3 vezes naquele dia. Orou e deu graças diante do seu Deus, como era seu costume desde os primeiros dias. Observe algo essencial. A oração não era um ato ocasional na vida de Daniel. Não era uma reação ao medo. Não era um recurso de emergência. Era um costume. Era parte da sua identidade. Ele respeitava esse hábito. Ele honrava esse compromisso. Ele permanecia fiel, independentemente das circunstâncias. Muitos conhecem Daniel por ter sido lançado na cova dos leões. Mas antes da cova, havia um quarto. Antes do milagre público, havia uma disciplina privada. Antes do livramento sobrenatural, havia um relacionamento constante com Deus. A Bíblia declara que ele se ajoelhava 3 vezes ao dia, orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume desde os primeiros dias. Isso nos ensina algo profundo. A fidelidade diária constrói força espiritual. A constância em secreto prepara o terreno para a vitória em público. Eu não sei qual é o seu costume. Não sei o que você faz logo ao acordar ou antes de dormir. Não sei quais hábitos você considera inegociáveis. Mas hoje eu quero encorajar você. Não ouça estas palavras de maneira superficial. Permita que o Espírito Santo grave esta verdade profundamente em sua alma. Precisamos desenvolver o hábito diário da oração. Precisamos tornar a oração uma prática constante, uma disciplina estabelecida, uma prioridade real. A oração era o costume de Daniel, e ele foi fiel. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, está escrito que, naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o operador de milagres, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou enfermos e ressuscitou mortos. Mesmo assim, ele orava, e não apenas orava, mas passava a noite inteira em oração. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, também lemos que ele frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Veja a consistência, veja a regularidade, veja a prioridade. Se Daniel orava 3 vezes ao dia, se Jesus frequentemente se retirava para orar e em determinadas ocasiões passava a noite inteira em comunhão com o Pai, então existe algo extremamente poderoso na oração. Existe algo que só pode ser gerado nesse lugar secreto. Agora, una a sua fé à minha. Vamos orar pedindo que o Senhor gere em nós um desejo ardente pela oração. Senhor Jesus, grande e tremendo é o teu nome. A ti eu digo santo. A ti eu digo maravilhoso e glorioso. Pai, concede-me um espírito de oração, assim como concedeste a Daniel. Que seja o meu costume orar diariamente. Que eu ore com constância,
com fidelidade e com perseverança. E enquanto eu oro, Senhor, peço que o Espírito Santo me toque e me ensine a orar. Não permita que eu faça repetições vazias. Dá-me a graça de orar sob a influência e sob o poder do Espírito Santo. Que minhas palavras sejam sinceras, que minhas orações nasçam do profundo do meu coração. Que minhas orações não estejam centradas apenas no que eu desejo ou no que tu podes fazer por mim, mas que o Espírito Santo me conduza a oferecer orações de gratidão, orações de louvor, orações de intercessão pelos outros. Senhor, concede-me graça. Não permitas que eu me torne um cristão sem oração, porque um cristão que não ora é um cristão sem poder. Dá-me disciplina, dá-me perseverança. Ajuda-me a ser fiel no tempo que separo para estar contigo. Gera em mim o desejo de te buscar. Acende em mim uma paixão por te conhecer mais profundamente. Eu repreendo todo desejo que compete com meu tempo de oração. Revela-me tudo aquilo que tem sido distração ou impedimento na minha vida espiritual. Que minhas paixões me conduzam a um único destino, a comunhão constante contigo por meio da oração. Senhor Jesus, às vezes eu acho difícil orar. Às vezes parece uma batalha. Nesses momentos, fortalece-me e convence-me, Espírito Santo, a perseverar. Ajuda-me a cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. Acende um fogo em meu coração. Incendeia meu espírito. Leva-me a mudar meu estilo de vida. Leva-me a transformar meus hábitos diários. Que minha vida seja verdadeiramente centrada em Cristo. Que eu ande no Espírito. Que eu viva pela fé e não pelo que vejo. Purifica meu coração. Remove tudo o que não provém de ti. Enche-me apenas com aquilo que é bom, puro e agradável aos teus olhos. Purifica meu coração, Senhor. Lava-me interiormente. Remove toda impureza, todo orgulho, toda vaidade, toda incredulidade. Que quando eu me aproximar de ti em oração, meu coração esteja alinhado com a tua vontade e inclinado a buscar a tua face acima de todas as coisas. Porque, se eu estiver alinhado com a vontade de Deus, minhas orações serão poderosas e eficazes. Por isso, ajuda-me a buscar primeiro o reino de Deus e a me submeter à tua vontade em todas as áreas da minha vida. Eu reconheço, Senhor, minha total dependência de ti. Tu és o meu provedor. Tu és aquele que me sustenta. Tu és aquele que me preserva. Sem ti, eu nada sou e nada posso fazer. Que o Senhor tenha prazer na minha vida de oração. Que o Senhor se alegre com meus hábitos espirituais. Que minha disciplina diária seja agradável aos teus olhos. Continua me ensinando a construir uma vida de oração sólida. Continua revelando-te a mim dia após dia. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de te conhecer mais profundamente. Eu escolho meditar na tua palavra dia e noite, para que minha mente seja preenchida com pensamentos verdadeiros, nobres, justos, puros, amáveis e de boa reputação. Que a tua palavra transforme meu interior, que ela me molde de dentro para fora, que eu cresça no conhecimento das Escrituras, que eu me fortaleça espiritualmente à medida que meu relacionamento contigo se fortalece. Ajuda-me, Senhor Jesus, para que minha fé não seja sufocada pelas preocupações, pelos prazeres ou pelas responsabilidades deste mundo. Ajuda-me a manter meus pensamentos nas coisas do alto. A tua palavra me diz que o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Mesmo que o inimigo declare guerra contra mim, eu sei que os anjos do Senhor acampam ao meu redor.
Ainda que o diabo e seus exércitos se levantem contra mim, a palavra de Deus declara que o poder da vida e da morte está na língua. Por isso, eu declaro vitória em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado para todo sempre. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Agora ouve, Senhor, a minha oração. Permite que o meu clamor chegue até ti. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. Responde-me rapidamente no dia em que eu clamar. Conforme está escrito no livro de Daniel, capítulo 6. Quando Daniel soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa e no seu quarto, no andar superior, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, ajoelhou-se 3 vezes naquele dia. Orou e deu graças diante do seu Deus, como era seu costume desde os primeiros dias. Conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 6. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Conforme está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que esta manhã não seja apenas mais uma manhã, que ela marque o início de um novo costume espiritual. Que você não seja conhecido apenas por sua rotina profissional, por seus compromissos ou por suas responsabilidades, mas que seja conhecido no mundo espiritual como alguém que ora. Se esta mensagem falou com você, comprometa-se hoje mesmo a estabelecer um tempo diário com Deus. Não espere sentir vontade. Decida. Transforme a oração em prioridade. Faça dela o seu costume. E se esta oração edificou sua vida, compartilhe com alguém que precisa começar o dia com fé. Envie para um amigo, para um familiar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário declarando: a oração será o meu costume. Quanto mais você declara, mais você fortalece sua fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz, e que a partir de hoje a oração seja o fundamento inabalável da sua vida.